Portanto, se você tem mais de 60 anos, ou se você quer saber por que seus pais estão mais lentos, com menos agilidade, preste atenção nesses 3 conceitos. O primeiro conceito é que o nosso corpo ele tem um ciclo característico, nós chamamos de ciclo circadiano. Acontecem algumas coisas de madrugada, outras de manhã, outras à tarde, outras à noite, como liberação de substâncias, hormônios. Uma delas é chamada de melatonina, gonadotrofina, fator de crescimento. Você não precisa saber desses nomes, mas saibam que tem horários determinados para elas serem liberadas no nosso corpo. E quando nós envelhecemos, isso é alterado. Um dos efeitos disso é que a gente pode ter um controle da temperatura alterada, o controle do sono também. Então é mais difícil para a gente poder se organizar e se adaptar a mudanças de horários, mudanças de fuso horários, né? Como é, por exemplo, no horário de verão, ou então quando a gente vai viajar para outro país. O segundo conceito importante é o de reserva funcional. Quando somos adultos, o nosso corpo nunca funciona no limite, tem sempre uma reserva. Imagine que você está falando no celular. Você nunca começa o dia com uma bateria no amarelo, nos 19%. Você tem uma reserva. E o corpo é a mesma coisa. Por exemplo, nós temos 2 rins, mas eles não funcionam a 100%. Eles trabalham numa reserva. Tanto que se perdemos um rim, nós continuamos vivendo. O outro funciona um pouco mais, faz o trabalho dele e pronto. Temos 2 pulmões também. A mesma coisa com o cérebro. Ele não funciona a 100%. Os nossos órgãos sempre têm uma margem de segurança. Uns menos, outros mais, mas sempre tem. Portanto, esse é o conceito de reserva funcional. Acontece que o idoso ele perde essa reserva e não tem mais a capacidade de guardar essa sobra de funcionamento dos órgãos e dos tecidos. Ele não tem mais essa margem de segurança. E o problema é que quando eles adoecem ou têm algum fator de estresse, eles perdem essa capacidade de se adaptar. Eles têm mais dificuldade, às vezes nem voltam ao funcionamento que eles tinham antes, né? Como eu sou fisiatra, eu trabalho muito com essa questão de funcionalidade, de função, da capacidade da pessoa cuidar de si, de ser independente, e quando tem um fator de estresse, ele pode não voltar a isso. Exemplo, uma pneumonia. A pessoa com mais de 60 anos está lá fazendo as coisinhas dela, é independente, mas de repente pega uma pneumonia, é internada, ela não tem essa reserva funcional. Então, para ela voltar ao funcionamento que ela tinha antes, às vezes não consegue, né? Ele pode ter um prejuízo na realização das atividades do dia a dia, ele até pode voltar a fazê-la, mas com certeza vai demorar um tempo maior, e às vezes nem faz com tanta habilidade como ele fazia antes, né? Se o idoso tiver uma síndrome de fragilidade ou pré-fragilidade, ainda pior. Não sabe o que é síndrome da fragilidade? Não se preocupe, esses conceitos são super importantes e a gente vai ter um vídeo só para eles. Então fique ligado nos próximos vídeos aqui do canal. Mas por enquanto, se você ficar com essa ideia de reserva funcional, tá ótimo pra gente. E o terceiro conceito é a perda de complexidade. Quando o nosso corpo envelhece, ele perde a capacidade de se autorregular e se adaptar às mudanças. Como por exemplo, a variação da pressão arterial, da frequência cardíaca, em resposta a algum estresse. Não no sentido de nervosismo, de estresse, mas de alguma coisa que acontece dentro ou fora do nosso corpo e tira o estado do nosso corpo como ele estava. Mas Ricardo, acontece isso e pronto? Bom, olha só que legal. Os estudos mostram que essa capacidade de variabilidade, a reserva funcional, podem ter o curso mudado em pessoas que fazem exercício. Olha, muito interessante. Então, fica aí, a gente vai falar mais sobre isso. Mas fazer exercício é a chave para mudar essa evolução, tá? Vai te ajudar muito no seu envelhecimento.